Um abraço para você que está ligado com a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/TV OK Passos, no YouTube, youtube.com/TV OK Minas, no Instagram, instagram.com/TV OK Passos MG. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Bate-Papo da TV OK a Roberta Freitas, que é psicóloga aqui de Passos, é irmã do Tuco, meu amigo, que foi vereador em Passos, candidata a deputado. E eu gostaria de desejar a você um ótimo dia, para você que está acompanhando esse nosso bate-papo nas redes sociais, seja à tarde, à noite, enfim, qualquer horário. Um forte abraço, seja muito bem-vindo. Roberto, o pessoal que segue a TV OK quer conhecer um pouco mais da Roberta Freitas, psicóloga. Quem é você? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os telespectadores da TV OK. Quem é você? Eu sou filha do Nenzinho, do Ima, da Cida Campos, professora. Sou irmã do Tuco, do Rodrigo, da Renata. Sou casada com o Leon Flor. O Leon já foi músico aqui em Passos, advogado. E o Leon passou no concurso do Tribunal de Justiça e nós fomos para Monte Santo. Já estamos lá há 15 anos. E agora estamos com um planejamento de até o meio do ano voltarmos para Passos. Legal. Tomara que voltem logo. Se Deus quiser. Olha, Roberta, e como que foi esse encontro seu com a psicologia? Bom, Marcos, um ano depois que nós mudamos para Monte Santo, o Leon teve depressão. E eu não sabia lidar. Não estava conseguindo ajudá-lo, ficava muito estressada. Então eu procurei a psicologia para poder entender um pouco mais sobre a depressão, para conseguir ajudá-lo a superar essa fase difícil. Isso aqui é então foi assim, mais para procurar entender mesmo, para ajudá-lo. Legal. E acabou virando, eu tenho certeza, aí, um ideal de vida. Sim, com certeza. E nesses estudos, nesse convívio, nós sabemos que não deve ser fácil conviver com uma pessoa depressiva. Quais são as dicas que você pode dar para quem esteja nos acompanhando agora e atravessa esse problema, ou seja, convive em casa ou na família com alguém depressivo? Sim, bom, Marcos, em uma família, né, que esteja com alguém passando por esse momento de depressão, é importante que os familiares tenham dois olhares. O primeiro, para a pessoa que está passando por esse momento difícil, entender que a depressão é uma doença séria, não é brincadeira. Então, tentar entender a pessoa, o que ela está passando. Muita gente tende a criticar, fala, nossa, está com frescura, tende a achar que é frescura, que a pessoa está fingindo, e não, a pessoa entender que ela, sim, a pessoa está passando, a depressão, ela é grave, a pessoa está passando por um momento muito difícil. E eu acho que é essa reação que faz com que a pessoa se sinta ainda mais. Sim, então assim, o acolhimento da família é fundamental para ajudar na recuperação. Roberta, a gente sabe que psicologia tem várias abordagens, como a psicanálise, a comportamental, humanista e outras. Com qual abordagem dessas que você trabalha? Bom, eu sigo a terapia cognitiva comportamental. A terapia cognitiva comportamental, Marcos, ela acredita que a maioria das pessoas sofrem por conta de pensamentos disfuncionais. Nós temos o pensamento funcional, né, que é aquele pensamento que nos ajudam a resolver os problemas. E temos os pensamentos disfuncionais, que são aqueles pensamentos que não nos ajudam a resolver os problemas e ainda nos mantém neles. Então, a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental, ela tem estratégias para ajudar a pessoa a superar, a enfrentar esses pensamentos, porque esses pensamentos causam muitos sofrimentos. A pessoa fica sofrendo por coisas que já passaram, né, ficam com os pensamentos lá no passado, coisas que ela não pode mais mudar. E também ela sofre com pensamentos no futuro, com possibilidades que talvez venham a acontecer. Fica presa. Fica presa. Presa no passado, refém no futuro e não vive o presente. Não. Então, e esses pensamentos causam muito sofrimento. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela tem estratégias para ajudar a pessoa a lidar com esses pensamentos,
de uma maneira mais saudável. Quem esteja nos acompanhando agora, eu quero até pedir, você pode dar alguns exemplos de pensamentos disfuncionais, mas eu queria saber como é que as pessoas que estejam nos acompanhando podem fazer para ter aí a sua ajuda, o seu atendimento, porque nesse momento muitas pessoas que vivem esse problema e precisam de uma ajuda profissional estão aí, algumas até desesperadas à procura. Sim, sim. Ó, eu vou falar alguns pensamentos aqui. A catastrofização. A catastrofização é quando a pessoa, em uma determinada situação, ela só pensa que algo ruim vai acontecer. Ela só imagina o pior. Ela não consegue ver o lado bom. Ela só imagina o pior. Por exemplo, uma mãe que o filho está demorando a chegar em casa. Aconteceu alguma coisa, meu Deus do céu. Ah, meu filho sofreu um acidente, meu filho brigou na rua, meu filho foi assaltado. Ela só pensa o pior. Então, aí o que acontece, né? Você falando aí, o que a pessoa ela tem que tentar manter a calma, buscar um equilíbrio, porque não vai adiantar ela desesperar. Eu sei que não é fácil, mas se ela desesperar, ela vai arrumar um outro problema, porque ela pode sair desesperada para a rua, pegar um carro, causar um acidente ou, né, ser atropelada, se envolvendo então em um outro problema. Além do que a pessoa que sofre isso, ela não vive, né, Roberto? Não, porque assim, o que essa mãe teria que pensar? Tentar manter a calma, o equilíbrio, porque pode ser que o filho esteja na porta de casa conversando com um amigo e ela está lá dentro desesperada, né? Uma da possibilidade. Uma outra coisa, às vezes o filho perdeu o ônibus, né? Tá demorando a chegar, perdeu o ônibus, ou o filho parou com um amigo na rua para conversar. Então, assim, essa mãe tentar pegar o celular, né? Hoje, né? Nós temos aí celular, tem fácil comunicação. Tentar ligar para esse filho, procurar saber o que aconteceu primeiro antes de ficar desesperado. Roberta, eu imagino que seja assim também. Você vai me corrigir se eu estiver errado. Quem tem problema de alcoolismo, às vezes não percebe. Não, eu paro quando eu quero. Quem usa droga fala, não, eu estou só fumando eu paro quando eu quero. Quem tem qualquer problema, não acredita, por exemplo, pessoas que tendem aquela... eu estou muito gordo, a pessoa não percebe que está com esse problema. E a pessoa que sofre desses pensamentos disfuncionais? A maioria das pessoas tem esse tipo de pensamento. Quando é que esses pensamentos são algo normal, né, do dia a dia, está dentro daquela linha da normalidade? Ou quando que a pessoa deve perceber e falar, não, agora eu preciso de uma ajuda profissional? Bom, Marcos, primeiro, se esses pensamentos não estiverem trazendo algum tipo de prejuízo na vida da pessoa, até aí está normal, ela está conseguindo lidar, né, no dia a dia, trabalhar, se relacionar com as pessoas, estar bem no trabalho. Agora, se esses pensamentos estão lhe trazendo algum tipo de prejuízo, aí a pessoa precisa buscar ajuda, precisa estar atenta, tomar cuidado. Porque assim, aí a pessoa não consegue se relacionar bem, né, entre o casal ali, com o namoro, né, o casamento, no trabalho, com os amigos. E aí a pessoa, então, ela tem que perceber quando está atrapalhando a rotina dela e quando ela está tendo crises de ansiedade. Aí ela tem que buscar ajuda. Começa até a se tornar que mancha rodinha. Sim. Um monte de amigos. Chegou, vamos embora. Ô, Roberto, falando em ansiedade, nós ouvimos falar que muitas pessoas estão ficando ansiosas. Seja por causa da pandemia, seja por essa vida corrida, problemas são os mais diversos. Realmente existe alguma relação, por exemplo, entre pandemia que estamos atravessando agora, um tema atual, e ansiedade? Marcos, antes da pandemia, todo mundo passa por problemas, todo mundo tem suas preocupações. Então, antes da pandemia, nós tínhamos as nossas preocupações normais do dia a dia. Sim. Quando veio a pandemia, essas preocupações aumentaram. Foram preocupações com coisas diferentes. Você vê, veio a preocupação com a doença, a preocupação com o número de mortes, preocupação com os idosos, né, com os nossos familiares, preocupação com a falta de matéria-prima.
né? Começou a faltar matéria-prima, os produtos começaram a subir, né? Os valores dos produtos, então veio a preocupação, muitas pessoas perderam seus empregos, veio a preocupação depois com a vacina, tomar ou não tomar, a preocupação com as crianças. Então, esse excesso de preocupação, esse excesso de estresse, aumenta, sim, o risco de um quadro de ansiedade. Até um dia, se você puder voltar para nós falarmos sobre isso, outro mal que a pandemia trouxe é um aumento de divórcios e violência dentro do lar. E aí, se possível, eu queria que você voltasse para falar sobre isso. Isso. Voltando aí nessa questão da ansiedade, né, a relação com a pandemia, o ser humano, nós precisamos de interação social. Sim. E com a pandemia, essa interação social, você vê, nós tivemos que ficar afastados dos amigos, porque o ser humano, ele precisa de prazer. E essa interação social proporciona, né, um prazer, a gente sair com os amigos, ir a um restaurante, viajar. Dentro da psicologia, existe uma explicação dessa interação, dessa necessidade de interação social? Sim, a interação social tem uma abordagem da psicologia que se chama psicologia evolucionista. Essa abordagem, ela acredita que ela fala que os nossos comportamentos, ela ensina que os nossos comportamentos são herdados dos nossos antepassados. Sim. Então, essa interação social é algo instintivo, algo inconsciente. Fala então, essa interação é algo instintivo, algo inconsciente. Nós necessitamos dessa interação social. Lá na época das cavernas, as pessoas precisavam, o grupo que tinha aquela interação social, ele se sentia acolhido, se sentia protegido. Acho que essa necessidade está na nossa estrutura, no nosso dentro. Sim, entendeu? Então, se a pessoa era acolhida por um grupo, ela tinha chances de sobreviver. Então, nós necessitamos dessa interação social. Quando ela não acontece, por exemplo, muitos casos dessa pessoa que fica com ansiedade, com pensamentos muito negativos, algumas delas procuram se isolar, onde que tem que piorar, né, Roberto? Sim, você vê, trazendo aqui para a nossa atualidade, essa interação social, então, ela é algo instintivo, algo inconsciente. Então, a gente necessita de ter a interação social com um grupo de amigos, um grupo religioso, um grupo de futebol, pertencer a um grupo político, porque esse acolhimento social é que vai trazer para a gente o conforto e segurança. Roberta, muitas vezes os jovens recebem uma boa educação dos pais, mas quando vão para a fase de interação social, tem certas atitudes que são contrárias ao ensinamento que receberam. Os pais acabam dizendo que essas atitudes são por causa das más influências. Até que ponto isso é verdade? Marcos, o primeiro acolhimento, a primeira interação social da criança é com a família. Cada família tem o seu sistema de regras. Então, vai ensinar para os filhos ali o sistema de regras deles. Quando essa criança vai para a escola, ela vai ter uma interação social com outras pessoas, professores, colegas, que têm um sistema de regras diferentes do que ela aprendeu. E pode acontecer um choque, né? Então, assim, vai depender, o que vai determinar, né, se essa má influência no caso, seria o caso assim, que os pais acreditam que são as pessoas que agem, que têm comportamentos, que agem diferentes daquilo que eles ensinaram para o filho, né, daquilo que eles consideram como correto. Como regra. Então, o que vai determinar, né, se essa criança vai pertencer a um grupo, né, que os pais consideram má influência, vai ser o tamanho da carência afetiva. Se essa criança recebeu, dentro de casa, a interação social com os pais, eles proporcionaram um bom acolhimento social, essa criança ela vai procurar pertencer a um grupo de amigos que tenham um conjunto de valores parecidos com o dela. Agora, se a criança for muito carente afetivamente, ela pode sim entrar para um grupo que ela não considera, né, que tenham os mesmos valores que ela, mas só para ela ser aceita, para ela não se sentir isolada, por conta dessa carência afetiva. Então, é isso que vai determinar. Os pais proporcionarem aos filhos uma interação social com pessoas, né, frequentar ambientes de pessoas que tenham os valores parecidos com os deles.
Inclusive, eu acho que até, por exemplo, eu já ouvi dizer que tem pessoas, não são só crianças, são só adolescentes, até pessoas mais maduras, às vezes, para ser aceita num grupo, o grupo bebe ou usa alguma coisa e fala assim, eu preciso fazer aquilo para não ser aceito. Sim, por exemplo, o pai ensina para o filho que fumar é errado, né? Não estou criticando, não estou falando aqui, mas vamos supor que aquela família acredita que fumar é errado. Mas assim, se o filho foi para a escola e para ele não se sentir isolado, então vai depender da carência afetiva, tá vendo? Se o filho tiver uma carência afetiva muito grande, se sentir aquela necessidade, sim, se ele sentir a necessidade de acolhimento social e aquele grupo tem os valores diferentes daquele que ele aprendeu, ele vai sim querer entrar para aquele grupo para ele ser aceito, para ele não se sentir isolado. Então ele pode sim, aí o grupo vai falar, só você que não fuma, deixa de ser bobo. Então o que vai determinar é o tamanho da carência afetiva. Roberta, além de psicóloga e pedagoga, você é psicopedagoga. Você tem alguma dica com olhar profissional para auxiliar os pais na educação dos filhos? Olha, Marcos, a primeira dica é o seguinte: os filhos tendem a copiar mais o que os pais fazem do que o que os pais falam. Então, por exemplo, se o pai fala os pais falam para o filho que xingar é errado. Mas aí eles estão ali numa discussão, um casal, e aí um começa a xingar o outro. Isso vai confundir a cabeça do filho. Meu pai falou que é errado, por que ele está fazendo? Né? Aí, então, assim, uma outra dica. Então, os pais prestarem atenção, né? Aquela máxima do que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Sim, porque está imitando ali o comportamento dos pais. Uma segunda dica, o Marcos, é necessário que os pais frequentem ambientes que tenham pessoas com o mesmo tipo, com os valores parecidos com os deles. Comece a levar os filhos, né, a frequentar lugares onde as pessoas têm um conjunto de valores parecido com os deles. Então, assim, a outra dica aqui, sabendo da necessidade, né, que o ser humano tem a necessidade de interação social, os pais proporcionarem aos filhos um ambiente, né, igual eu tô falando, um ambiente com pessoas que vão ter o mesmo conjunto de valores que eles. Porque, assim, por exemplo, aí os pais falam assim para os filhos, então, que xingar é errado. Mas todo final de semana, os pais estão com o mesmo grupo de amigos que xingam. O filho vai aprender, né? Porque tá ali, tá convivendo, a criança tá vendo, então isso traz uma confusão na cabeça. Então os pais precisam prestar atenção nessas influências, né? Nesses ambientes que eles frequentam, né? Então, assim, se eles acreditam naquele conjunto de valores, se eles acreditam que xingar é errado, que fumar é errado, então são os pais que vão proporcionar esses ambientes de acordo com os valores deles. Um ambiente mais próximo do que eles acreditam. Quem esteja nos acompanhando, tem filhos, está sentindo que está com dificuldade porque o filho começou a se socializar, saiu debaixo das asas dos pais, e os pais têm medo que ocorra essa confusão, esse choque, e esses pais querem a ajuda de um profissional. Como é que faz para que a doutora Roberta, a psicóloga, possa auxiliar? Onde procura? Passa para a gente uma forma de contato para que essas pessoas possam procurar você. Sim, Marcos. Eu tenho aí as redes sociais, o nosso canal do YouTube, o Psi Diferente. Tem a página do Facebook, Psi Diferente, e o Instagram, Psi Roberta Freitas 2021. Então, através dessas redes sociais, eles podem estar me contatando. Psi Diferente é PSI separado, diferente. Maravilha. É só entrar lá que lá tem... Sim, lá eles vão encontrar os... Também, né? Sim, a nossa página do Facebook, Marcos, tem muito conteúdo relacionado à psicologia, saúde mental. Tem muitas dicas para ajudar as famílias a saber lidar, né, com os filhos, a lidar com si próprio. Tem muita coisa para ajudar, para acrescentar. Do Dr. Leon vir? Sim, com certeza.
Tá joia. Então agora, meu amigo, não tem que ficar perdido não. Entra lá no Facebook, entra no Instagram, Psi Diferente. P de pato, S de sapo, I de igreja, espaço diferente. Só é dessa forma, né? Psi Diferente. Psi Diferente. Pode. Adiciona lá, já vai achar o... Você entra nas redes sociais, o pessoal tem canal do YouTube, tem página do Facebook, tem Instagram. Entra lá e a gente vai voltar no próximo programa com dicas incríveis aqui com a doutora Roberta e também com a participação do Leão. Grande abraço a todos.